Cidadania, defesa do consumidor, economia e até sustentabilidade. Não importa o tema, se você tem uma dúvida, nós respondemos. O tema de hoje é pílula anticoncepcional e a nossa convidada é a doutora Natália Araújo, ginecologista e obstetra. Muito obrigado pela sua presença, doutora. Nada. Para começar, seria importante a gente exemplificar e explicar um pouco os vários tipos de anticoncepcional. Acho ótimo. Atualmente a gente tem diversos métodos contraceptivos disponíveis no mercado. Dentre eles nós temos as pílulas, nós temos o DIU, que são 2 tipos, né? Temos o cobre, temos o Mirena, temos um novo atualmente também que é o DIU de prata. A gente tem também os adesivos, os anéis vaginais, a gente tem hoje em dia também o chip, o Implanon. Hoje em dia são vários os métodos e assim, todos eles têm a finalidade de prevenir a gestação indesejada, né? Existem várias finalidades de métodos hormonais, mas a principal é proteger contra uma gravidez que a mulher não queira agora. Bom, são várias dúvidas, vamos então ouvir a primeira pergunta. Por quanto tempo é recomendável tomar a pílula? Não existe um tempo definido. Tá? A questão é que o uso do método ele é válido enquanto a mulher não quiser gestar, enquanto for conveniente, enquanto estiver tratando alguma sintomatologia da mulher. Não existe um estudo comprovando até uma certa idade, não é assim. O ideal é que enquanto a mulher use o método da pílula, ela seja acompanhada pelos seus ginecologistas, porque ao longo do tempo podem ser que surjam doenças e aí sim, seja necessária uma troca do método e uma avaliação da sua ginecologista. Vamos para mais uma pergunta? É verdade que a pílula pode causar trombose? Sim, isso é verdade, é uma questão bem polêmica, porque a pílula é um fator de risco para o surgimento da trombose. É isso que a gente tem que frisar, o fator de risco. A trombose ela pode acontecer por diversas situações. Pacientes obesas, pacientes tabagistas, pacientes que fraturaram algum membro, estão imobilizadas de alguma forma, passaram por alguma cirurgia, pacientes que são hipertensas, têm algum passado prévio mesmo de trombose. Essas pacientes são muito sujeitas a ter uma história de trombose atual, né? E o uso da pílula pode contribuir, principalmente pelo uso do hormônio externo, né? Que é o estrogênio, que é associado também à progesterona, pode contribuir para o desenvolvimento da trombose. É recomendável a gente ter essa alternativa de ter diferentes métodos, ou seja, em um período usar a pílula, num segundo período usar um outro método? Com certeza. O acompanhamento da ginecologista vai dizer, né? A paciente tendo algum sintoma, apresentando qualquer queixa, a ginecologista tem que ser competente de trocar o método e avaliar como essa paciente está. Vamos para mais uma pergunta? Tomar antibiótico reduz o efeito da pílula anticoncepcional? Sim, mas não são todos os antibióticos, né? O antibiótico comprovadamente testado, provado, que vai alterar o efeito da pílula é um antituberculínico chamado rifampicina. Ele faz parte do esquema RIP no tratamento da tuberculose. As pacientes que precisarem usar rifampicina, elas vão precisar, além da pílula anticoncepcional oral, usar um método de barreira, que é a camisinha, ou trocar o método. Cabe ao médico assistente orientar a paciente sobre esse acontecimento, né? E além disso, é importante a gente falar que não é só antibióticos, tá? Existem anticonvulsivantes e antifúngicos que alteram o funcionamento, o método de ação da pílula, como ou pela absorção intestinal, que altera a flora, ou pela metabolização, porque podem diminuir os níveis séricos, né, que são os níveis sanguíneos, da pílula no organismo. Agora, a paciente pode estar vulnerável a algum efeito colateral e isso muda o planejamento da obstetra, no caso? Com certeza. Já tive relatos de pacientes que culparam o antibiótico, né? Porque foi só eu tomar um antibiótico para uma infecção de garganta que eu acabei engravidando. Por quê? Porque o uso do antibiótico ele pode trazer efeitos colaterais, provocar náuseas, provocar diarreia, e isso também altera a absorção da pílula. Então,
Você que está fazendo uso de pílula, consulte o seu médico caso faça algum uso de medicamento externo como antibióticos, anticonvulsivantes e antifúngicos. Mais uma pergunta, então? A pílula anticoncepcional aumenta ou diminui o desejo sexual da mulher? Questão muito polêmica. Atualmente, a gente não tem nenhum estudo que comprove que o anticoncepcional é uma causa de diminuição da libido, né? O que a gente tem atualmente, o que a medicina nos diz, é que não há relação. A libido é uma questão multifatorial, ela está muito mais relacionada ao social da mulher, como a mulher se sente com o corpo, como a mulher se relaciona, como estar no trabalho, como está em casa, como anda a vida social dessa mulher. A libido é muito mais uma questão psicológica, mas é fato que existe essa queixa clínica da mulher no consultório, que associa o uso do anticoncepcional com uma diminuição do desejo sexual. Isso pode acontecer sim, e pelo efeito que a pílula causa nos hormônios circulantes masculinos, que são os androgênios. Então, existe uma relação sim, mas atualmente o que a medicina nos dá é que não há uma relação direta ainda. É uma questão que tem uma grandeza muito maior a ser discutida, que é a sexualidade feminina. Doutora, vamos acompanhar então mais uma pergunta. A pílula evita cólicas provocadas pela TPM, reduzindo o sangramento? Com certeza, essa é fácil. A pílula é usada, inclusive, até para o controle do ciclo menstrual, né? Ela diminui muito o fluxo menstrual e diminui as cólicas. É usada, inclusive, se quiser, de forma contínua, de forma a paciente nem menstruar. Doutora, vamos então para a última pergunta. Eu queria saber por que a mini pílula é recomendável para quem está fazendo amamentação. Em primeiro lugar, mini pílula é um nome antigo que se dá à pílula só de progesterona. Como eu disse, há dois tipos de pílula, a combinada e a só de progesterona, que é a mini pílula. A amamentação, a gente não pode, durante a amamentação, a gente não pode usar o estrogênio, porque o estrogênio interfere na produção do leite. Então, durante o período da amamentação, para se proteger da gravidez, a gente recomenda pílulas só de progesteronas, que são pílulas seguras durante a amamentação. Doutora, muito obrigado então por todas essas informações. E o Câmara Livre fica por aqui. Até o próximo encontro.